Ontem tivemos Grêmio e Fluminense, jogo das 7 da noite. E eu vi uma boa parte do jogo, Tulhão. Mas quando eu saí, tava 1-0 pro Fluminense ainda. Aliás, numa assistência do Ganso espetacular. Espetáculo. Cara, ele meteu a bola do outro lado, assim, no segundo pau da área, com uma catega, com uma categoria. E aí o Lima fez 1-0 pro Fluminense. Aí, cara, o Grêmio copeiro se apresentou no segundo tempo e com 2 gols do Reinaldo, o Grêmio virou. O primeiro foi de pênalti bem marcado, não tem nem o que discutir. Bração aberto, movimento antinatural, tem nem conversa. Pênalti marcado. E depois de uma cobrança de falta que eu vivo falando, cara, em todo jogo que eu narro, que tem um lance parecido com o de ontem, eu falo, cara, esse é um lance difícil pro goleiro, difícil. O cara não sabe se vai desviar na zaga, se vai desviar no atacante, se o atacante não vai só desviar, se ele vai mesmo cabecear, se ela vem direto. E depois na entrevista coletiva, o Reinaldo acabou abrindo o bico e revelando. O Renato até pede, pô, não conta, não entrega. E ele fala, não, o Renato me pediu pra jogar direto, porque essa bola ela confunde o goleiro. E eu vi alguns comentários, Túlio, falando de uma falha. Não falhando de uma fala. Falando de uma falha do Fábio. Cara, assim, poderia ter feito a defesa? Poderia. Mas tá longe de ser um frango, como eu vi muita gente... É uma leve falha, porque essa bola é muito difícil. Você nunca foi goleiro, né, Tulhão? Não, André, nunca fui goleiro, né? Não no futebol de campo. No futsal já fui aquele goleiro linha, né? Quando era jovem. Mas não é uma falha absurda, mas é uma falha, ainda mais para um goleiro do nível do Fábio, né? A gente espera que um goleiro do nível dele, que tá lá na primeira prateleira, pensando em futebol brasileiro, consiga fazer essa defesa. Mas assim, André, falando do jogo, resultado fantástico do Grêmio. Um jogo que foi equilibrado, né? Foi um duelo de propostas bem interessante, né? O Grêmio tentando ser um pouco mais vertical, acelerar mais o jogo. O Fluminense tentando controlar com a posse de bola, né? Teve mais posse e assim o Fluminense tentava controlar o jogo. Aquela história, né? De se defender com a posse, né? O Fluminense tentou meio que fazer isso e deu muito certo por bastante tempo. O Fluminense sofreu ali com a lesão do Martinelli, que aí quando entra o Keno cai um pouco ali, não dá tão certo, tanto que o próprio Mano tira depois. Mas assim... Teve uma mudança ali, virada de chave, que foi muito importante na partida, que foi a mudança do Renato no segundo tempo, né? E não necessariamente por conta das entradas. Porque ele bota ali, se não me engano, foi o Monsalve e o Gustavo, né? O Gustavo Nunes, acho que foi isso. Ele coloca esses dois. E não porque esses dois entraram fazendo, uma grande partida. Mas porque o Soteldo, que não estava bem, quando o Renato inverte o lado dele e bota ele em cima do esquerdinha, ali que o Grêmio consegue criar mais e consequentemente, os gols acabam que meio que saem por ali, né? Porque, apesar de ser 2 gols em bolas paradas, são 2 gols que o Soteldo consegue as bolas paradas, né? Jogadas dele. E ele também conseguiu criar outras situações. Então, acho que essa foi a virada de chave do jogo, entendeu? E teve depois um lance que eu não sei se você viu, né, André? Porque você falou que viu meio picotado aí. Teve a expulsão. Eu vi. E, na minha humilde opinião, André, o VAR erra. E aí eu não tô nem discutindo a questão da expulsão do Rodrigo ali, que eu acho que é justa, tá? Porque a atitude ali às vezes fala muito. Só que uma vez que o árbitro vai ao monitor, ele pode voltar com cartão amarelo, né? O árbitro não pode ser chamado pelo VAR para aplicar um cartão amarelo. Mas uma vez que ele vai ao monitor, ele pode apresentar um cartão amarelo se esse cartão for justo, né? E aí eu acho que ele errou porque ele não mostrou amarelo pro Ganso, que seria o segundo, e o Ganso também seria expulso. Enfim, eu acho que o resultado é justo. E foi um bom jogo, cara. Gostei, foi um bom jogo. Olha só, o erro não é do VAR, não. O VAR fez o certo, o VAR chamou. Sim, sim, O sim. VAR chamou. O erro da arbitragem. O erro da arbitragem. O VAR chamou para um lance de agressão muito claro do Eli no Ganso. Lance para cartão vermelho, bem observado pela arbitragem. E aí o erro é do árbitro, porque ao ver o lance, ele vê o lance inteiro. E ele deveria, sim, ter mostrado, no mínimo, um cartão amarelo pro Ganso. É que se ele mostra um cartão vermelho direto, a gente já tá aqui discutindo.
É lance de cartão laranja, tá? Porque ele vai, pô, ele pega o cara pelo pescoço, assim. Não seria nenhuma maluquice ele mostrar o cartão vermelho direto. Dito isso, nem o amarelo é uma loucura. É uma loucura. Então, seria pelo menos lance para amarelo e um desfalque importante pro time do Fluminense na partida de volta. E aí, você foi perfeito, o erro maior é do árbitro do campo, mas eu vi muita gente criticando a escolha das imagens, né? Que o VAR não teria mostrado o lance, a confusão completa, né? Pela imagem que a gente vê ali na edição do lance, começa a ser mostrado pro árbitro já depois que o Ganso já pegou o cara pelo gogó, pelo pescoço. Então, aí sim você pode acreditar ao VAR uma não exibição correta do lance por inteiro, né? Ele tem que mostrar o lance inteiro ali para saber, inclusive, como começou a discussão. Porque aquele lance ali poderia ser vermelho direto pros dois. Pros dois. Acho que pros dois seria um pouco de exagero, eu acho. Eu acho que poderia ser um pouco de exagero, mas só o amarelo também pode ser interpretado como barato. O não amarelo, pra mim para mim é loucura. E o Fluminense acabou sendo ajudado nessa, porque vai ter o Ganso. Evidentemente, se o Mano Menezes quiser, vai ter o Ganso para o jogo da volta. A volta terça-feira no estádio do Maracanã. Antes disso, o Grêmio no sábado enfrenta o Bahia e o Fluminense no sábado enfrenta o Corinthians. Esse jogo do Grêmio contra o Bahia... Peraí. Vai ser em Caxias. Ontem foi a despedida do Couto Pereira, né? Como mandante. Com o Grêmio mandando os jogos lá. Porque depois desse jogo em Caxias, Grêmio e Bahia, o Grêmio já deve voltar a jogar na Arena do Grêmio. Já deve voltar, pelo menos. Vamos torcer bastante para que isso aconteça de fato, né?